Bíblia comigo lá em Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, do versículo 1 até o 8. Lucas 18, versículo 1 até o 8, diz assim a palavra do Senhor: Disse-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que eu não tema a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importume muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Ainda que é tardio para com eles, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Feche teus olhos. Senhor, muito obrigado por nós estarmos aqui na Tua presença, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, pela vida de cada um que está aqui. Pai, nesse momento, que não venha ser somente eu, Pai, a estar falando, que não venha ser somente as minhas palavras, mas que venha ser as Tuas palavras, Pai, através de mim, Senhor Deus. Continua me usando, Pai, continua me capacitando, continua me dando entendimento e sabedoria, Pai, Tuas palavras, Senhor Deus. Continua, meu Pai, vindo aos nossos corações, Pai, com a Tua palavra, com a Tua bênção, Pai, em nome de Jesus é que eu te peço. Amém e amém. Meus irmãos, aqui nessa palavra aqui, o tema da minha ministração hoje é o poder da perseverança. O poder da perseverança. Eu dividi essa ministração em duas partes, né? O poder da perseverança. Aqui a parábola da viúva persistente, que diz assim no versículo 1: disse-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Aqui nesta parábola do juiz iníquo, Jesus, o Senhor Jesus Cristo, ele enfatiza o grande poder da perseverança e da paciência para alcançarmos o nosso objetivo. A grande persistência daquela viúva importuna foi determinante para lograr êxito diante daquele juiz iníquo. Por não temer a Deus, por não respeitar o homem, também não se mostrava disposto a atender o pedido de qualquer pessoa. Aqui nós temos um juiz que nem temia a Deus e nem respeitava os homens, né? Aqui eu quero trazer aqui para vocês aqui no versículo 2, que diz assim, ó: e dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem Deus temia, nem respeitava o homem. Ou seja, nem todos que estão em uma posição de liderança ou de autoridade estão fazendo a vontade de Deus. Aqui nós estamos vendo aqui a respeito de um juiz, que a palavra de Deus diz que nem a Deus ele temia e nem respeitava o homem. Ou seja, ele não estava nem aí por ser humano. Se ele não estava nem aí para Deus, imagine para nós. Só que havia uma certa mulher que queria resolver o seu problema, e só tinha uma pessoa a quem ela poderia recorrer, que era o juiz. E aqui eu quero começar a minha ministração
com o primeiro tópico, o dever de orar sempre. O dever de orar sempre. Aqui no versículo 1 diz também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Quando nós oramos a Deus, as nossas orações proporcionam muitas bênçãos e milagres que sustentam a fé com alegria. Através das nossas orações, através do nosso dobrar o nosso joelho e nos colocarmos diante do Senhor, através da nossa oração, nós conseguimos alcançar aquilo que nós queremos para a nossa vida. Ou seja, queremos resolver o nosso problema. É através da nossa oração, é através do nosso buscar ao Senhor que nós conseguimos alcançar aquilo que nós mais queremos, o nosso objetivo, resolver o nosso problema, resolver aquela questão, resolver a nossa causa. Aqui, quando nós oramos a Deus, as nossas orações proporcionam milagres e bênçãos que sustentam a fé com alegria. Para você perseverar, é preciso orar. Quando você ora, você consegue superar todas as barreiras. Quando nós oramos, nós superamos as barreiras pelo poder da fé. Lá em Romanos, abre comigo sua Bíblia, lá em Romanos capítulo 12, versículo 12. Romanos capítulo 12, versículo 12, que diz assim a palavra do Senhor: que a esperança que você tem os mantenha alegre, aguente com paciência o sofrimento e ore sempre, A palavra de Deus está dizendo aqui, aguenta com paciência o sofrimento e ore sempre. Todos os dias nós devemos orar. Todos os dias nós devemos orar. Na Bíblia nós conhecemos um homem que ele orava a Deus todos os dias. Já era natural para ele. Era como é que eu posso te dizer? Já era normal para ele. Nós conhecemos esse homem que chama-se Daniel. Abre sua Bíblia comigo lá em Daniel capítulo 6, versículo 7. Daniel capítulo 6, versículo 7 e 10. Daniel capítulo 6, Daniel capítulo 6, versículo 7 e 10 ao 10. Nós vemos em Romanos que a palavra de Deus diz que nós devemos orar sempre, mesmo que nós estivermos passando por dificuldade, nós devemos orar. E na Bíblia nós encontramos um homem que orava todos os dias, era normal, era natural na vida dele. Daniel, aqui em Daniel capítulo 6, versículo 7 ao 10, diz assim, todos nós que ocupamos posições de autoridades no reino, isto é, os ministros, os governadores, os prefeitos e as outras autoridades, nos reunimos e concordamos em pedir ao Senhor que dê uma ordem que não poderá ser desobedecida. Ordene que durante 30 dias façam os seus pedidos somente ao Senhor. Se durante esse tempo algum fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer outro homem, essa pessoa será jogada na cova dos leões. Portanto, ó rei, dê a ordem e assine a fim de que não possa ser anulado, de acordo com a lei dos medos e dos persas.
essa ordem não poderá ser anulada. O rei concordou, assinou a ordem e mandou que fosse publicada. Versículo 10: Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa. No andar de cima havia um quarto com janelas que davam para Jerusalém. Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou, dando graças a Deus. Ele costumava fazer isso 3 vezes por dia. E pula lá para o versículo 13. Aí eles disseram ao rei: mas Daniel, um dos prisioneiros que vieram da terra de Judá, não respeita o Senhor, nem se importa com a ordem, pois ora a Deus dele, pois ora ao Deus dele 3 vezes por dia. Ou seja, Daniel já era acostumado a orar. Todos os dias ele orava 3 vezes ao Senhor. Então já era costume dele. E quando saiu um decreto que Deus, que o rei ele assinou o decreto, que ninguém poderia orar a nenhum Deus, e que nem Daniel poderia orar ao Senhor, ao nosso Deus, o que foi que Daniel fez? Daniel, ele correu para sua casa, entrou no seu quarto, dobrou seus joelhos e começou a orar ao Senhor. Ou seja, Daniel, ele já fazia isso há muito tempo, porque já era costume de Daniel, todos os dias estar orando ao Senhor 3 vezes. Só que quando saiu esse decreto, quando o rei ele assinou, dizendo que ninguém pode orar a não ser o próprio rei, aquele que fosse pego orando, ia ser jogado na cova dos leões. Só que Daniel, meu amigo, ele não quis saber se era o decreto do rei ou de quem fosse. Ele já era acostumado a fazer isso, a orar ao Senhor. Só que Daniel, quando saiu esse decreto, o que foi que ele fez? Ele continuou a perseverar ainda mais nas suas orações. Aí que ele perseverou mais ainda, aí que ele orou mais ainda a Deus, porque quem estava com ele era o Todo-Poderoso, era o nosso Deus. Então não ia adiantar decreto nenhum, não ia ter barreiras para ele. Falou: não, eu não vou parar minha oração, eu tenho que insistir, eu tenho que continuar fazendo o que eu venho fazendo, orar ao meu Deus. Então não é esse decreto que vai fazer eu parar. Não, eu tenho que orar. Só que todos nós conhecemos a história de Daniel. Daniel, ele foi pego orando, e por mais que o rei era amigo dele, gostasse dele, o rei não poderia voltar atrás. Daniel foi pego e foi jogado dentro da cova dos leões. Mas aí, mesmo lá, na cova dos leões, Daniel, ele não parava de orar. Sabe, meus irmãos, muitas das vezes, nós encontramos muitos leões na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Só que nós sabemos que quem está com nós é maior do que tudo isso, de que qualquer problema. Muitos leões vão se levantar na nossa vida. Para quê? Para que venhamos desistir do nosso chamado, para que eu e você venhamos parar de fazer o ID do Senhor, que é levar a palavra do Senhor, que é de pregar a palavra do Senhor, que é de fazer a gente parar de orar. É quando os problemas vêm, não é somente nos problemas que nós devemos nos ajoelhar, nos dobrar diante do Senhor e orar, pedir socorro a Ele, pedir ajuda a Ele, não. É nos momentos bons também. Não é só naqueles momentos de pelejas, não é só naqueles momentos de luta. Nós devemos todos os dias orar ao Senhor. Todos os dias nós devemos orar ao Senhor.
Daniel, ele estava na Babilônia, mas ele buscava Deus vendo Jerusalém. Ele estava na Babilônia, mas ele buscava Deus vendo Jerusalém. E nós hoje nós estamos no mundo, mas nós oramos para alcançar a nova Jerusalém. Qual é a nova Jerusalém? É a nossa casa, né? A nossa casa não é aqui na terra. A nossa nova Jerusalém não é aqui. A nossa Jerusalém é onde o Senhor está, é onde Ele vai vir nos buscar e nos levar. Então é isso que Daniel ele fazia. Por mais que o rei ele decretou que ninguém poderia orar a não ser ao próprio rei, aquele era pego e era jogado na cova dos leões. E aqui eu quero chamar sua atenção a respeito da oração. O que nos motiva a orar, a nos levar a orar? O que te motiva levar você a orar? O que te faz você orar a Deus? O que te faz? Qual é a tua motivação? De que maneira você está sendo motivo para adorar ao Senhor? Qual é a tua, o que você está fazendo? Por que você ora ao Senhor? Você já parou para analisar? Por que eu oro a Deus? Eu oro a Deus porque eu quero a minha salvação. Eu oro ao Senhor porque nós devemos estar preparados para quando Ele vier. Nós devemos estar preparados. Nós não devemos, que nem tem pessoal, ele fica com uma pegadinha. E aí, meu irmão, quando Jesus vier, tu vai ficar? Ou tu vai ficar alegre? Aliás, quando Jesus voltar, tu vai ficar alegre ou não? Aí o pessoal fica, não, eu vou ficar alegre. Aí a gente fala, não, meu amigo, ficar alegre não. Quando Jesus voltar, eu já vou estar lá com Ele. A minha alegria vai ser lá na terra, ou vai ser lá no céu, não aqui na terra. A nossa oração, nós devemos estar sempre venha estar sempre voltado para o Senhor. A nossa oração, nós devemos persistir, nós devemos ser perseverantes na nossa oração. Eu quero trazer aqui o segundo tópico, que é o segredo da perseverança, o segredo da perseverança. O segredo da perseverança é a insistência e a busca incessante pelo alvo ao ser alcançado. Perseverar é não desistir, mesmo em fase de circunstâncias adversas. Mesmo percebendo o coração endurecido daquele juiz, a mulher não desistiu de pedir solução para a sua causa. Mesmo diante do coração endurecido daquele juiz, aquela viúva, ela não desistiu de pedir solução da sua causa. Aqui no versículo 3, acompanhe comigo, versículo 3, 4 e 5, que diz assim: havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, não respeito os homens, todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E me importune muito. Aqui no versículo 3, 4 e 5, a persistência daquela mulher, ou seja, a persistência da viúva, ela provou o que ela precisava. De tanto ela insistir com o juiz, ela alcançou o que ela precisava. E isso nós devemos fazer também na nossa vida. Nós devemos perseverar, nós não devemos parar de buscar o Senhor. Quando nós estamos digamos assim, que você tem a sua empresa.
Para você chegar onde você está com a sua empresa hoje, você só simplesmente abriu? Não, você perseverou, né? Todo negócio, quando a gente abre, toda empresa, todo negócio que a gente coloca, a gente tem que perseverar. Não é botar hoje, ou beleza, deu bacana. Não, vem o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, aí no quarto, quinto, sexto mês, que você vai estar colhendo os frutos. Ou seja, você vai estar perseverando, porque se nós não perseverar, como é que nós vamos resolver nossa causa? Aqui nós estamos vendo a situação da viúva, que todos os dias ela ia ter com o juiz, todos os dias ela ia até a casa dele, até onde ele estava, para que ele viesse resolver a sua causa. Mas isso era constante, não era só hoje ou amanhã ou só um dia, não, era todos os dias. Já era costume dela ir todos os dias tentar resolver a causa dela. Todos os dias ela procurava o juiz, para que ele viesse resolver o seu problema. Agora imagine, se ela não perseverasse, se ela não insistisse com o juiz, você acha que o juiz ia resolver o problema dela? Se ela fosse uma, duas vezes, o cara não quer me atender, vou deixar aí. Vou deixar para que talvez venha outro juiz, resolva o meu problema. Mas não. Ela queria resolver a causa dela. E só tinha um juiz, e era ele que tinha que resolver o problema dela. Não tinha outra pessoa a não ser ele que poderia resolver o problema dela. Aqui em Colossenses, abre comigo aí em Colossenses, capítulo 4, versículo 2. Colossenses capítulo 4, versículo 2, diz assim, continue firme na oração, sempre alerta, ao orarem e dando graças a Deus, Aqui o próprio apóstolo Paulo ainda nos aconselha dizendo, perseverai em oração, velando nela com ação de graça. Nós devemos sempre persistir em nossas orações e nunca parar de orar. Aqui a palavra de Deus está dizendo, continue firme na oração, sempre em alerta, a orarem e dando graças a Deus. Nós devemos sempre persistir em nossas orações e nunca parar de orar. Abre a sua Bíblia comigo lá em Salmos, capítulo 32. Salmo, capítulo 32, versículo 3. E diz assim a palavra do Senhor, enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido, em todo o dia. Aqui significa que quando nós paramos de orar, quando nós deixamos de buscar ao Senhor, nós envelhecemos espiritualmente. A palavra de Deus está dizendo, enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Ou seja, se eu não busco ao Senhor, se eu não oro ao Senhor, se eu não me alimento da palavra do Senhor, o que é que vai acontecer com a gente? Se nós não buscamos a presença do Senhor, se nós não oramos, se nós não nos alimentamos da palavra de Deus, o que é que acontece com nós? Nós morreremos espiritualmente, nós envelhecemos espiritualmente, né? Por isso que nós devemos buscar a presença do Senhor todos os dias nós devemos buscar a presença do Senhor. Aqui no versículo 6 e 7, diz assim, e disse o Senhor, ouve o que diz o juiz injusto, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clame a Ele de dia e de noite, ainda que tardio,
para com Ele, aqui Deus ele está dizendo: clame a mim e veja a resposta. Lá em Jeremias 33:3 diz assim: clame a mim e responder-te-eis, e anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que não sabeis. Clame a mim. Nós devemos clamar a Deus de dia e de noite. De dia e de noite nós devemos clamar ao Senhor. De dia e de noite nós devemos orar, nós devemos buscar, nós devemos nos alimentar diante do Senhor. É todos os dias, é no Senhor que nós nos fortalecemos, é no Senhor que nós renovamos as nossas forças, é através da palavra do Senhor que nós nos fortalecemos. Se eu não busco o Senhor, como é que eu vou me fortalecer? Se eu não busco o Senhor, se eu não entrego os meus projetos diante do Senhor, como é que eu vou ser, digamos assim, bem sucedido? Como é que eu vou realizar os meus sonhos, se eu não entrego nas mãos do Senhor? Se eu tenho um projeto, o que nós devemos fazer? O meu projeto, o meu sonho é ter uma casa, o meu sonho é ter meu próprio negócio, mas para isso o que nós devemos fazer? Entregar nas mãos do Senhor. Entregar nas mãos do Senhor. Porque se eu não entrego primeiramente nas mãos do Senhor, aí muitas das vezes a pessoa está passando por luta e não sabe por que é. Porque, que nem o pastor falou, mano, a tua casa é do Senhor, o teu trabalho é do Senhor, a tua casa, o teu carro é do Senhor, então tudo pertence ao Senhor. Então, se nós queremos realizar o nosso sonho através dos nossos projetos, nós devemos primeiramente entregar na mão do Senhor, e Ele vai resolver, e Ele vai realizar os nossos sonhos, mas nós devemos fazer primeiramente a isso, entregar nas mãos do Senhor. Nós devemos clamar a Deus de dia e de noite. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, diz assim: ore sem cessar, ore sem cessar. De dia e de noite nós devemos orar sem cessar. Orar sem cessar. Daniel, ele orava ao Senhor de manhã, de tarde e de noite. 3 vezes ao dia, Daniel, ele orava ao Senhor. E aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17 diz: ore sem cessar, ore sem cessar. Mas o que significa orar sem cessar? Significa ter tempo, ter sempre o coração voltado para Deus e para as coisas de Deus. Orar cria intimidade com Deus e ajuda em todas as situações da nossa vida. Orar cria intimidade com Deus e ajuda em todas as situações da nossa vida. Orar sem cessar é estar sempre consciente da presença de Deus e falar com Ele. Deus, Ele não está longe de nós. O Senhor, Ele nunca estará longe de nós. O Senhor, Ele estará sempre junto de nós, sempre perto de nós. E Ele quer fazer parte da nossa vida diariamente. Diariamente Ele quer fazer parte da nossa vida. Nós devemos ter fé que o Senhor, ter fé e acreditar que o Senhor sempre está do nosso lado. Nós devemos ter fé e acreditar que o Senhor, Ele está sempre do nosso lado. Quem está me entendendo aí? Amém? Nós devemos ter fé no Senhor, que Ele está sempre do nosso lado. Se nós não crermos que o Senhor está do nosso lado, nós vamos crer em quem? Quem é que vai nos ajudar? Quem é que vai estar nos dando suporte, nos dando força? A não ser o Senhor. Mas é através da oração, é através da nossa busca que nós ficamos mais íntimos do Senhor. Você quer ser uma pessoa íntima do Senhor? Ore ao Senhor, continue orando, continue perseverando,
continue buscando, continue se alimentando. Dessa maneira nós, cada um de nós, nos tornamos mais íntimos do Senhor. Não tem outra maneira, não tem outra forma de eu e você nos tornar mais íntimos de Deus, se não for através da nossa oração. Daniel, quando ele viu aquele problema todo, aquele decreto, que foi o que ele fez? Ele correu para sua casa, entrou no seu quarto, dobrou seus joelhos, começou a orar, começou a dar graças a Deus, se dobrou, se jogou diante do Senhor. Então não tem outra maneira, não tem outra maneira de como assim, eu não sou íntimo do Senhor. Mas por que tu não é íntimo dele? O que falta para você ser íntimo do Senhor? O que falta para que você venha se aproximar mais do Senhor? O que falta na nossa vida é nós orarmos cada vez mais, né? Nós sabemos que muitas das vezes nós chegamos em casa cansado do trabalho. Nós sabemos que o trabalho, a nossa luta diária, ela não é fácil. Para quem trabalha o dia todo e chegar em casa, não é fácil. A gente chega em casa já cansado, e muitas das vezes já sem força, já chega querendo dormir, só tomar um banho, se jogar na cama. Mas é aí que nós devemos ter força para orar ao Senhor. Eu estou cansado, mas antes de eu dormir, eu tenho que falar com o Pai. Antes de eu dormir, eu tenho que agradecer a Ele. Antes de eu dormir, eu tenho que apresentar o dia que Ele me deu, agradecer o dia que Ele me deu. Lá em Hebreus, abre comigo aí, lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensas os que procuram conhecê-lo melhor. Procuram conhecê-lo melhor. Era isso que Jesus, ele estava falando da viúva, que mesmo que o juiz fosse injusto, mas através da fé dela, ela recebeu a sua recompensa. Ela tinha fé. Ela tinha fé que o juiz ia resolver, ia atender ela, ia resolver a causa dela. Só que para ela chegar na recompensa, ela teve que passar por umas lutas. Ela teve que persistir. Ela teve que insistir todos os dias junto àquele juiz. Meu amigo, resolve meus problemas, minha causa aqui. Só estou esperando você resolver a minha causa. O que falta você resolver minha causa? Aí bem aqui no versículo 5 de Lucas 18, vai dizer assim, ó: e todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça. Hei de fazer-lhe justiça. Aqui no versículo 5 está dizendo que o juiz resolveu a causa dela, mas através da fé dela, através da persistência dela, ela recebeu a sua recompensa. A sua recompensa. A sua recompensa. Como é que nós queremos vencer na vida? Como é que nós queremos alcançar os nossos objetivos se nós não persistimos? Se nós não lutamos? Se nós não prosseguimos? Se eu quero alcançar o meu objetivo, mas eu ando para trás, eu não vou alcançar meu objetivo. Se o nosso alvo, o nosso objetivo está na frente, nós devemos seguir para frente e não andar para trás. O nosso alvo é o Senhor. O nosso alvo está na frente. O nosso objetivo está na frente. É o Senhor.
Foi isso que a viuvinha ela fez. Ela persistiu. Ela ia todos os dias com aquele juiz. Meu amigo, tu tem que resolver, cara, o meu problema. Eu venho aqui todos os dias, bato aqui na porta da tua casa e tu não resolve o meu problema. O que é que está faltando? O que é que está faltando para que você venha resolver a minha causa? Mas através da persistência dela, através da fé dela, ela recebeu a sua recompensa. Sabe, meus irmãos, nós devemos orar com vontade, nós devemos orar sem vontade, nós devemos até conseguir. Nós devemos orar com preguiça, nós devemos orar sem nenhuma vontade, mas nós devemos orar ao Senhor. Todos os dias nós devemos orar com vontade, ora sem vontade, ore até conseguir vontade, não importa a situação, nós devemos orar ao Senhor. Se nós estamos passando por dificuldade dentro do nosso lar, o que é que nós devemos fazer? Como é que nós vamos resolver aquele problema dentro do nosso lar? É dobrando o nosso joelho, é pedindo ao Senhor para que Ele venha resolver a nossa causa. Se eu estou com problema com meu irmão, dentro da minha casa, não é eu brigando com ele, não é eu chegando, brigando com ele, discutindo com ele, que eu vou resolver, não. É eu dobrando o meu joelho e apresentando a vida dele diante do Senhor. Pai, se o meu irmão vive com raiva, tira essa raiva dele. É através das nossas orações que o Senhor, Ele vai resolver, Ele vai atender os nossos pedidos. Amém? Quantos estão entendendo aí? Então, é através da nossa oração que nós vamos encontrar a nossa resposta, a nossa, vamos dizer assim, solução. A minha solução para o meu problema é a minha oração. A minha solução para que os meus projetos dê certo é a minha oração. A minha solução para que eu passe na faculdade é através da minha oração e da minha persistência nos estudos. Amém? Quantos estão entendendo aqui? E para me concluir, para finalizar, para sermos perseverantes, exige renúncias da nossa parte. É preciso abrir mão de muitos desses desejos pessoais. Nós devemos prosseguir o caminho de Jesus. Prosseguir o caminho do Senhor. Ore sem vontade. Ore com vontade. Ore até você conseguir vontade. Não importa o que nós estamos passando, não importa o que eu estou passando, não importa o que você está passando, o que importa é que nós venhamos dobrar os nossos joelhos e buscar a presença do Senhor. O que importa é nós dobrarmos nossos joelhos e entregar o nosso problema diante do Senhor. Amém? Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Qual é o tamanho da sua perseverança? A quem você está entregando a sua causa? Nós devemos sempre nos colocarmos diante do Senhor e somente adorar a Ele, somente exaltar o nome dEle. Feche teus olhos. Senhor, nós estamos aqui, Pai, diante de Ti, Senhor. Pai, eu te peço que nesse momento, Senhor Deus, Tu continua, meu Pai, com os Teus ouvidos inclinados a cada um de nós, a nossas orações, Pai, a nossos pedidos, Senhor. Pai, em nome de Jesus,
Receba a nossa oração, Pai. Receba a nossa adoração nesse momento, Senhor. Pai, nós queremos mais de Ti, Pai, na nossa vida, Senhor Deus. Pai, que no momento que nós estamos, Senhor Deus, que nós venhamos encontrar força somente em Ti, Pai. E que através de Ti, Senhor Deus, e somente através de Ti, Pai, somente através do Senhor, nós conseguimos resolver, Pai, a nossa causa, Pai. Somente através do Senhor, Pai. Não há outro Deus, Pai, igual a Ti. Não há outro Deus maior do que a Ti. Não há outro nome maior do que o Teu, Senhor. Então, Pai, nessa noite nós entregamos, Pai, a nossa causa. Nessa noite nós entregamos os nossos problemas a Ti, Senhor. Pai, somente o Senhor pode resolver, Pai. Somente o Senhor, Pai. Senhor, toma minha família nas Tuas mãos. Senhor, toma a vida dos meus filhos nas Tuas mãos. Toma a vida da minha mãe e do meu pai nas Tuas mãos, Senhor Deus. Pai, sem Tua presença, nós não somos nada, Senhor Deus. Pai, que nós nessa noite venhamos diminuir para que Tu venha crescer cada vez mais ainda na nossa vida, Pai. Nós queremos ir no mais profundo de Ti, Senhor. Nós não queremos ficar somente, Pai, no raso, Pai. Nós queremos mergulhar no íntimo, no mais profundo Teu, Pai. Nós queremos nos aproximar cada dia mais, cada dia mais, cada dia mais perto de Ti, Senhor. Oh, Senhor, Pai, louvado seja o Teu santo nome, Pai. Senhor, que o Senhor venha nos dar mais fome e sede de Ti, Pai, nas Tuas palavras, Senhor. Mais fome e sede de Ti, Senhor. Senhor, que pela manhã, meu Pai, Tu venha restaurar nossas forças e coragem. Que cada um de nós aqui venhamos ter o sono do justo, Pai. Que nós venhamos ter um sono tranquilo, Pai, na Tua presença, Senhor. Nós entregamos, Pai, todos os nossos problemas diante de Ti. Nós entregamos todos os nossos problemas, Pai, nas Tuas mãos, Senhor. É o que eu te peço nesta noite, Senhor. Venha, Pai. Venha fazer morada. Venha fazer morada na nossa vida. Venha fazer morada na nossa vida, Pai. Venha fazer morada na nossa vida, Senhor.